Olá pessoal, eu sou a Marília Coutinho e nós vamos falar nessa aula sobre os padrões fundamentais do movimento humano, sobre qual a característica desses movimentos, por que eles são fundamentais, por que eu chamo esses movimentos de alfabeto básico do movimento humano, sobre como eles são perdidos, em que condições sociais eles são perdidos e como nós podemos elaborar programas de treinamento que ajudem as pessoas a recuperar esses movimentos. Como isso serve ao mesmo tempo para a pessoa frágil ou em reabilitação que necessite disso, ou pessoa que está inativa há muito tempo, tanto para o atleta de alto rendimento. Então, falando nisso, a minha capacitação para falar sobre isso com vocês, em parte, vem do fato de eu ser uma atleta de alto rendimento em levantamento de peso, numa modalidade de levantamento de peso chamada powerlifting, que justamente tem como suas três principais modalidades formas codificadas desses movimentos básicos: o agachamento, o supino e o levantamento terra. Eu sou campeã mundial diversas vezes e recordista mundial nessa modalidade. Para quem gosta da parte biológica e científica da coisa, também tem um pouquinho. Minha formação é em biologia, eu tenho mestrado em bioquímica. Para quem gosta da explicação histórica, sociológica, antropológica, também tem. Meu doutorado é em sociologia, sociologia da ciência. Quem gosta da questão política, que explica por que essas coisas acontecem, por que as sociedades são organizadas de tal forma que as pessoas se percam de si mesmas, se alienem, também tem isso, porque uma boa parte da minha vida profissional eu fui uma cientista política. Só depois eu migrei para as ciências do esporte, à medida que eu migrei também para o esporte de alto rendimento. Então vamos começar. O que são estes padrões fundamentais do movimento humano? Eu vou começar com uma discussão ao mesmo tempo fisiológica e paleontológica. Então uma aula que eu dou, que eu chamo de o agachamento do útero ao túmulo, é uma aula em que eu mostro que ao mesmo tempo a gente está agachando antes de nascer e logo depois de nascer, é um dos primeiros movimentos que o bebê faz, mas dentro do útero o bebê já está agachado. Mas uma das coisas que mais intrigou a comunidade de pesquisadores que se dedicou às sociedades, aos registros fósseis das sociedades paleolíticas, é o fato de que existiam muitos registros de rituais funerários primitivos em posição de cócoras, em sociedades, grupos tribais não relacionados e não interagindo uns com os outros. Então, de onde teria vindo isso? Essa pergunta foi respondida de diversas maneiras, mas dentro do contexto da minha apresentação e da minha concepção de treinamento, isso entra da seguinte forma: existem padrões fundamentais que o corpo humano assume depois que conquistou o seu bipedismo completo. O ser humano precisa fazer flexão completa e extensão completa de quadris e joelhos, e isso é agachar. O agachamento está no nosso cérebro, está inscrito no nosso cérebro desde antes da gente nascer, e talvez, eu sei lá porquê, a gente reconheça isso como uma forma fundamental de estar no mundo. Talvez por isso esses povos tenham enterrado seus mortos numa posição acocorada. Os motivos biológicos para isso têm a ver com um evento evolutivo único na história dos mamíferos, que é o bipedismo completo. É o bipedismo completo que está associado também às características da pegada humana, que também é única. Nós somos os únicos animais que têm uma pegada com oposição de polegar aos demais dedos, fazendo assim pegadas de precisão e pegadas de agarre. Aparentemente essas mãos super hábeis precisavam estar livres, e isso está relacionado com a história da evolução do bipedismo completo. O bipedismo completo, pensem bem, olha a diferença entre o bipedismo completo e o bipedismo incompleto de alguns dos primatas que ainda conseguem usar seus longos braços
para se apoiar. O bipedismo completo requer um controle da região do core e principalmente da região glútea para um controle eficiente da locomoção em velocidades variadas dos membros inferiores que nenhum outro mamífero tem. Então essa posição do bipedismo completo entre mamíferos está profundamente associada a esses padrões básicos do nosso movimento. O primeiro deles é o agachamento. Outro padrão fundamental é o puxar. O ser humano puxa coisas, evidentemente as coisas já não estão mais ao seu alcance. Nós não estamos de quatro, nós estamos numa posição ereta, somos bípedes. Então os objetos que têm que ser alcançados e manipulados estão no chão. Nós somos obrigados a agachar ou flexionar o nosso corpo para poder puxar. Esse ato de puxar requer o acionamento de um outro conjunto de cadeias musculares, nós vamos ver o que é tudo isso depois, que também é uma novidade evolutiva, nenhum outro mamífero tem. Então o ato de fazer puxadas para poder manipular o nosso mundo, o nosso ambiente, também é uma novidade. O outro movimento básico, fundamental do alfabeto e do movimento humano é o ato de empurrar. Então nós puxamos coisas em diversas angulações e nós empurramos coisas. Pensem bem, que outro mamífero vai empurrar ou causar a locomoção de uma massa externa somente utilizando os membros superiores como instrumentos de agarre e o resto do corpo como alavancas para promover essa locomoção. Então o ato de empurrar é um ato muito complexo, que também é perdido, né? E faz parte dos movimentos fundamentais. Quando a gente filma bebês, né, se vocês tiverem curiosidade, é só dar um Google em bebês saindo do berço, babies crawling out of crib. Vocês vão ver coisas absolutamente incríveis. Os bebês aparentemente vêm na memória ROM deles com tudo isso escrito. Eles não precisam aprender, ninguém ensina um bebê a agachar, nem a puxar nada, nem a fazer um levantamento de terra. Eles fazem levantamento de terra perfeito, com todos os brinquedos deles. E a empurrar nada, eles empurram o carrinho deles mesmos, eles empurram a sua escadinha, eles empurram a sua cadeira. Não? Então existem vários, inclusive, acidentes causados que levam a lesões em crianças, porque os adultos não se dão conta. Primeiro, que os bebês têm esses movimentos, que o adulto já não tem mais, por outros motivos que a gente vai ver, e além de tudo eles são muito mais fortes do que a gente imagina. Os bebês são naturalmente fortes, o que me leva a crer que o ser humano é naturalmente forte. A força é perdida na mesma medida em que a criatividade é perdida. Essas duas coisas são perdidas ao longo do processo de deseducação. Né? Então, vamos pensar um pouco nas características desses elementos fundamentais, né? Do agachar, do empurrar e do puxar. O que eles requerem? Então, primeiro, agachar requer a capacidade de fazer uma flexão e extensão completas de membros inferiores e de quadril. Então, o quadril é muito importante. O quadril é uma parte esquecida do corpo da gente durante o nosso dia a dia, mas que é absolutamente ativa e fundamental. É o que garante que a gente continue de pé e que é o que garante que a gente se locomova. Puxar e empurrar dependem não só desse controle de core, da capacidade de acionar as cadeias musculares relacionadas ao core, mas fundamentalmente de uma consciência muito grande da adução de escápula e dos movimentos de ombro. A gente perde a consciência dessas coisas. Essas coisas são perdidas com uma série de eventos da nossa vida que nós vamos ver no bloco seguinte. Mas originalmente elas estão lá. Os bebês são caras que sentam assim retinhos. A gente vê eles sentando, eles sentam assim e brincam. Você não vê um bebê se debruçando e colapsando
em si mesmo. Eles têm muito controle da coluna deles, porque eles têm adução de escápula. A escápula deles não está perdida, não está esquecida. Eles naturalmente sabem aduzir escápula, eles sabem fazer a força e utilizar essas alavancas com a adução de escápula, com controle da região dorsal, nessa concepção do core expandido, que abrange a região dorsal, bem como a região lumbopélvica abdominal e glútea. Eles têm isso tudo completo. A gente aprende muito observando os bebês, né? Então, esses são os padrões fundamentais. Existem alguns outros padrões que se relacionam, existem alguns outros movimentos que compõem o alfabeto do movimento humano, que são flexionar o corpo, né? Dobrar, rotacionar, avançar e se locomover. Todos esses elementos compõem o alfabeto fundamental do movimento humano. Todos esses movimentos são executados com força. Força é a ação muscular, porém neuroendócrina, esquelética, articular e muscular, para resultar em movimento, que aciona uma porção de alavancas. Isso é a força. Existem inúmeras expressões de força que interagem umas com as outras e têm muita sobreposição umas com as outras. Então, esses padrões todos, não só os padrões de movimento, né, o agachar, o empurrar, o puxar e essas outras variedades sobre as quais os autores ainda não têm um consenso absoluto, né, mas também as formas de exercer força, que são bastante variadas e aparentemente vêm impressas na gente ao nascer. Tudo isso é nossa função como treinadores e como educadores, ajudar a população do mundo inteiro a entender, a se reapropriar para aqueles que as perderam e para manter até a morte, até o fim da nossa vida. É assim que funciona.